Parágrafo único. Condições específicas poderão ser estabelecidas em regulamento ou tratado. Artigo 24. A autorização referida no caput do artigo 23 indicará ao município fronteiriço no qual o residente estará autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos por esta lei. Parágrafo 1º. O residente fronteiriço detentor da autorização gozará das garantias e dos direitos assegurados pelo regime geral de imigração desta lei, conforme especificado em regulamento. Parágrafo 2º. O espaço geográfico de abrangência e de validade da autorização será especificado no documento de residente fronteiriço. Artigo 25. O documento de residente fronteiriço será cancelado, a qualquer tempo, se o titular tiver fraudado o documento ou utilizado documento falso para obtê-lo, de obtiver outra condição migratória, e sofrer condenação penal, ou ir exercer direito fora dos limites previstos na autorização. Seção D. Da proteção do apátrida e da redução da apatridia. Artigo 26. Regulamento disporá sobre Instituto Protetivo Especial do Apátrida, consolidado em processo simplificado de naturalização. Parágrafo 1º. O processo de que trata o caput será iniciado tão logo seja reconhecida a situação da apatridia. Parágrafo 2º. Durante a tramitação do processo de reconhecimento da condição de apátrida, incidem todas as garantias e mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão social relativos à Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, promulgada pelo Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961, e a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao apátrida residente todos os direitos atribuídos ao migrante relacionados no artigo 4º. Parágrafo 4º. O reconhecimento da condição de apátrida assegura os direitos e garantias previstos na Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, bem como outros direitos e garantias reconhecidos pelo Brasil. Parágrafo 5º. O processo de reconhecimento da condição de apátrida tem como objetivo verificar se o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum Estado e poderá considerar informações, documentos e declarações prestadas pelo próprio solicitante, por órgãos e organismos nacionais e internacionais. Parágrafo 6º. Reconhecida a condição de apátrida, nos termos do inciso V do parágrafo 1º do artigo 1º, o solicitante será consultado sobre o desejo de adquirir a nacionalidade brasileira. Parágrafo 7º. Caso o apátrida opte pela naturalização, a decisão sobre o reconhecimento será encaminhada ao órgão competente do Poder Executivo para a publicação dos atos necessários à efetivação da naturalização no prazo de 30 dias, observado o artigo 65. Parágrafo 8º. O apátrida reconhecido que não opte pela naturalização imediata terá autorização de residência outorgada em caráter definitivo. Parágrafo 9º. Caberá recurso contra a decisão negativa de reconhecimento da condição de apátrida. Parágrafo 10. Subsistindo a denegação do reconhecimento da condição de apátrida, é vedada a devolução do indivíduo para país onde sua vida, integridade pessoal ou liberdade estejam em risco. Parágrafo 11. Será reconhecido o direito de reunião familiar a partir do reconhecimento da condição de apátrida. Parágrafo 12. Implica a perda da proteção conferida por esta lei, e a renúncia de a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição de apátrida, ou e a existência de fatos que, se fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento, teriam ensejado decisão negativa. Seção I do asilado. Artigo 27. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre as condições para a concessão e a manutenção de asilo. Artigo 28. Não se concederá asilo a quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002. Artigo 29. A saída do asilado do país sem prévia comunicação implica renúncia ao asilo. Seção I. Da autorização de residência. Artigo 30. A residência poderá ser autorizada, mediante registro, ao imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante que se enquadre em uma das seguintes hipóteses, e a residência tenha como finalidade: a. Pesquisa, ensino ou extensão acadêmica. B. Tratamento de saúde. C. Acolhida humanitária. D. Estudo. E. Trabalho. F. Férias trabalho. G. Prática de atividade religiosa ou serviço voluntário. H. Realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural. E. Reunião familiar. D. A pessoa: A. Seja beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação. B. Seja detentora de oferta de trabalho. C. Já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseja ou não reúne os requisitos para readquiri-la. D. Vetado. E. Seja beneficiária de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida.
F. Seja menor nacional de outro país ou apátrida, desacompanhado ou abandonado, que se encontre nas fronteiras brasileiras ou em território nacional. G. Tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito agravada por sua condição migratória. H. Esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de pena no Brasil, e de outras hipóteses definidas em regulamento. Parágrafo 1º. Não se concederá a autorização de residência à pessoa condenada criminalmente no Brasil ou no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira, ressalvados os casos em que a conduta caracterize infração de menor potencial ofensivo, de vetado ou e de a pessoa se enquadra nas hipóteses previstas nas alíneas B, C do inciso e na alínea do inciso D do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Disposto no parágrafo 1º, não obsta a progressão do regime de cumprimento de pena, nos termos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, quando a pessoa autorizada a trabalhar quando assim exigido pelo novo regime de cumprimento de pena. Parágrafo 3º. Nos procedimentos conducentes ao cancelamento de autorização de residência e no recurso contra a negativa de concessão de autorização de residência devem ser respeitados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 31. Os prazos e o procedimento da autorização de residência de que trata o artigo 30 serão dispostos em regulamento, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. Será facilitada a autorização de residência nas hipóteses das alíneas A e do inciso e do artigo 30 desta lei, devendo a deliberação sobre a autorização ocorrer em prazo não superior a 60 dias, a contar de sua solicitação. Parágrafo 2º. Nova autorização de residência poderá ser concedida, nos termos do artigo 30, mediante requerimento. Parágrafo 3º. Requerimento de nova autorização de residência após o vencimento do prazo da autorização anterior implicará a aplicação da sanção prevista no inciso D do artigo 109. Parágrafo 4º. O solicitante de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida fará jus à autorização provisória de residência para a obtenção de resposta ao seu pedido. Parágrafo 5º. Poderá ser concedida autorização de residência independentemente da situação migratória. Artigo 32. Poderão ser cobradas taxas pela autorização de residência. Artigo 33. Regulamento disporá sobre a perda e o cancelamento da autorização de residência em razão de fraude ou de ocultação de condição impeditiva de concessão de visto, de ingresso ou de permanência no país, observado o procedimento administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa. Artigo 34. Poderá ser negada autorização de residência com fundamento nas hipóteses previstas nos incisos I, D, I, D, If e X do artigo 45. Artigo 35. A posse ou a propriedade de bem no Brasil não confere o direito de obter visto ou autorização de residência em território nacional, sem prejuízo do disposto sobre visto para realização de investimento. Artigo 36. O visto de visita ou de cortesia poderá ser transformado em autorização de residência, mediante requerimento e registro, desde que satisfeitos os requisitos previstos em regulamento. Seção V. Da reunião familiar. Artigo 37. O visto ou autorização de residência para fins de reunião familiar será concedido ao imigrante. É cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma. De filho de imigrante beneficiário de autorização de residência, ou que tenha filho brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência. E de ascendente, descendente até o 2º grau ou irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência, ou e que tenha brasileiro sob sua tutela ou guarda. Parágrafo único. Vetado. Capítulo 4º. Da entrada e da saída do território nacional. Seção I. Da fiscalização marítima, aeroportuária e de fronteira. Artigo 38. As funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira serão realizadas pela Polícia Federal nos pontos de entrada e de saída do território nacional. Parágrafo único. É dispensável a fiscalização de passageiro, tripulante e staff de navio em passagem inocente, exceto quando houver necessidade de descida de pessoa à terra ou de subida a bordo do navio. Artigo 39. O viajante deverá permanecer em área de fiscalização até que seu documento de viagem tenha sido verificado, salvo os casos previstos em lei. Artigo 40. Poderá ser autorizada a admissão excepcional no país de pessoa que se encontre em uma das seguintes condições, desde que esteja de posse de documento de viagem válido. Em não possua visto. De seja titular de visto emitido com erro ou omissão. E de tenha perdido a condição de residente por ter permanecido ausente do país na forma especificada em regulamento e detenha as condições objetivas para a concessão de nova autorização de residência. Ir vetado, ou B. Seja criança ou adolescente desacompanhado de responsável legal e sem autorização expressa para viajar desacompanhado, independentemente do documento de viagem que portar, hipótese em que haverá imediato encaminhamento ao conselho tutelar ou, em caso de necessidade, à instituição indicada pela autoridade competente. Parágrafo único. Regulamento poderá dispor sobre outras hipóteses excepcionais de admissão, observados os princípios e as diretrizes desta lei. Artigo 41. A entrada condicional, em território nacional, de pessoa que não preencha os requisitos de admissão poderá ser autorizada mediante a assinatura, pelo transportador ou por seu agente, de termo de compromisso de custear as despesas com a permanência e com as providências para a repatriação do viajante. Artigo 42.
O tripulante ou o passageiro que, por motivo de força maior, for obrigado a interromper a viagem em território nacional poderá ter seu desembarque permitido mediante termo de responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo. Artigo 43. A autoridade responsável pela fiscalização contribuirá para a aplicação de medidas sanitárias em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional e com outras disposições pertinentes. Seção D. O impedimento de ingresso. Artigo 44. Vetado. Artigo 45. Poderá ser impedida de ingressar no país, após entrevista individual e mediante ato fundamentado, a pessoa é anteriormente expulsa do país, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem, de condenada ou respondendo a processo por ato de terrorismo ou por crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime legal, crime de opressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, em 1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, 25 de setembro de 2002. E de condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. E que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo Brasil perante organismo internacional, v. que apresente documento de viagem que a. não seja válido para o Brasil, b. esteja com o prazo de validade vencido, ou c. esteja com rasura ou indício de falsificação, v. que não apresente documento de viagem ou documento de identidade quando admitido, v. de cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado para a isenção de visto, v. de que tenha, comprovadamente, fraudado documentação ou prestado informação falsa por ocasião da solicitação de visto, ou x que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Parágrafo único. Ninguém será impedido de ingressar no país por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. Capítulo 5º. DAS medidas de retirada compulsória. Seção I. Disposições gerais. Artigo 46. A aplicação deste capítulo observará o disposto na Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, e nas disposições legais, tratados, instrumentos e mecanismos que tratem da proteção aos apátridas ou de outras situações humanitárias. Artigo 47. A repatriação, a deportação e a expulsão serão feitas para o país de nacionalidade ou de procedência do migrante ou do visitante, ou para outro que o aceite, em observância aos tratados dos quais o Brasil seja parte. Artigo 48. Nos casos de deportação ou expulsão, o chefe da unidade da Polícia Federal poderá representar perante o juízo federal, respeitados, nos procedimentos judiciais, os direitos à ampla defesa e ao devido processo legal. Seção D. Da repatriação. Artigo 49. A repatriação consiste em medida administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Parágrafo 1º. Será feita imediata comunicação do ato fundamentado de repatriação à empresa transportadora e à autoridade consular do país de procedência ou de nacionalidade do migrante ou do visitante, ou a quem o representa. Parágrafo 2º. A Defensoria Pública da União será notificada, preferencialmente por via eletrônica, no caso do parágrafo 4º deste artigo, quando a repatriação imediata não seja possível. Parágrafo 3º. Condições específicas de repatriação podem ser definidas por regulamento ou tratado, observados os princípios e as garantias previstos nesta lei. Parágrafo 4º. Não será aplicada a medida de repatriação à pessoa em situação de refúgio ou de apatridia, de fato ou de direito, ao menor de 18 anos desacompanhado ou separado de sua família, exceto nos casos em que se demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração à sua família de origem, ou a quem necessite de acolhimento humanitário, nem, em qualquer caso, medida de devolução para país ou região que possa apresentar risco à vida, à integridade pessoal ou à liberdade da pessoa. Parágrafo 5º. Vetado. Seção I. Da deportação. Artigo 50. A deportação é medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. Parágrafo 1º. A deportação será precedida de notificação pessoal ao deportando, da qual constem, expressamente, as irregularidades verificadas e prazo para regularização não inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado, por igual período, por despacho fundamentado e mediante compromisso de a pessoa manter atualizadas suas informações domiciliares. Parágrafo 2º. A notificação prevista no parágrafo 1º não impede a livre circulação em território nacional, devendo o deportando informar seu domicílio e suas atividades. Parágrafo 3º. Vencido o prazo do parágrafo 1º sem que se regularize a situação migratória, a deportação poderá ser executada. Parágrafo 4º. A deportação não exclui eventuais direitos adquiridos em relações contratuais ou decorrentes da lei brasileira. Parágrafo 5º. A saída voluntária de pessoa notificada para deixar o país equivale ao cumprimento da notificação de deportação para todos os fins. Parágrafo 6º. O prazo previsto no parágrafo 1º poderá ser reduzido nos casos que se enquadrem no inciso 8 do artigo 45. Artigo 51. Os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório e a ampla defesa e a garantia de recurso com efeito suspensivo. Parágrafo 1º. A Defensoria Pública da União deverá ser notificada, preferencialmente por meio eletrônico, para a prestação de assistência ao deportando em todos os procedimentos administrativos de deportação.
Parágrafo 2º. A ausência de manifestação da Defensoria Pública da União, desde que prévia e devidamente notificada, não impedirá a efetivação da medida de deportação.